E aí, pessoal, vamos aqui para nossa aula 2. Deixem vocês verem aqui, tela cheia. A gente vai começar a nossa aula 2, tá certo? A gente já teve a nossa aula um, vocês poderão ver. Essa aula de 15 foi uma aula de 15 minutos, as outras aulas vão ficar variando também em 15, outras vão para 8, 9, eu não sei qual vai ser a duração dessa, começou agora. Mas vão ser aulas mais curtas, porque o intuito mesmo é só de revisar o básico, explicar para vocês o básico e botar para vocês para treinarem. Vocês vão ver aqui embaixo, depois das aulas vão ter lista de exercício com muitas questões básicas mesmo, mas é para vocês estudarem, para vocês revisarem, é para vocês, quando chegarem no módulo um, no módulo 2, no módulo 3, até o módulo 5, vocês estarem feras, certo? Vocês pegarem, olharem e dizer, rapaz, isso eu vi no módulo zero, ok? Isso está me ajudando muito. Então, não foque, eu tô com fone aqui para ver se o áudio dá uma melhorada, tá certo? Mas espero que vocês gostem, que vocês consigam compreender cada detalhe, cada nuance da nossa aula. Então vamos começar aqui. Sistema de numeração, numeração em números naturais, aula 2. E vou diminuir aqui para a gente começar. Ok? Sistema de numeração indo-arábica. O sistema de numeração indo-arábica é o sistema de numeração que a gente tem hoje, ok? Sistema de numeração que nós usamos hoje, ok? Que possui por características utilizados apenas 10 símbolos, certo? Nesse sistema de numeração, utilizados apenas 10 símbolos. O zero, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Esses símbolos são os algarismos, certo? Primeiro, algarismo é diferente de número, ok? Nós formamos números com alguns algarismos. Deixa eu limpar tudo aqui. Com os algarismos diferente dos números, ok? Por quê? Os números são formados por esses símbolos, pelos algarismos, ok? Da mesma forma que a gente viu nos romanos. Os romanos tinham os seus símbolos, ok? E com os símbolos eles montaram os números, certo? O símbolo que representa o 1, representa o 10, representa o 5, representa o 50, o 100, e com isso formaram-se os números. Mesma coisa aqui. Só que fica um pouco mais complicado muitas vezes nós entendermos, porque a gente tem sempre a ideia de olhar para esses algarismos e interpretar eles apenas como números, ok? Mas existe uma distinção entre algarismo e número, ok? Quando a questão fala de algarismo, fala do símbolo em si. Quando fala do número, fala do número 10, do número 12, do número 23, do número, ok? Que é a junção desses algarismos. Okay? Então existe uma diferença. O símbolo zero representa a ausência de quantidade, ok? Ausência de quantidade. Zero, ausência de quantidade. Sistema é dividido em agrupamentos de 10 em 10 para facilitar a contagem, sendo denominado de sistema decimal. O que acontece? Nós temos agrupamentos, ok? Esses agrupamentos são de 10 em 10. 10 unidades, a gente forma uma dezena. 10 dezenas, nós formamos uma centena. E com 10 centenas, nós formamos uma unidade de milhar. Como assim, professor? Nós temos os números aqui. Temos o número 0, 1, 2, 3, 4. Aqui os números no algarismo. 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Um agrupamento de 10 números. Aí agora a gente forma um agrupamento de 10 números, agora a gente vem aqui, ó, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15 e assim por diante, ok? Até a gente chegar no 20, até chegar no 29, ok? No 19, perdão. Aí a gente vem para o 20, aí até chegar no 29. Agrupamento de 10 em 10, certo? Se nós formos contar aqui. Então, são agrupamentos de 10 em 10. Esses aqui são as unidades. Após 10 unidades, a gente chega numa dezena, ok? Quando chegamos em 10 dezenas, a gente forma uma centena. Vocês vão entender melhor quando a gente chegar nos próximos exemplos. Esse sistema é proporcional, onde o valor de cada algarismo depende da sua posição. No número 245, a gente consegue destrinchar ele. Como assim destrinchar? Isso é 200, é 40 e é 5. O que acontece aqui? A gente tem 5 unidades, ok? Aqui a gente tem 40 unidades. E a cada 10 unidades nós formamos uma dezena. Então, se nós temos 40 unidades, nós temos 4 dezenas, ok? E se eu tenho 200 unidades, eu tenho 20 dezenas. Só que
10 dezenas formam uma centena. Então, 20 dezenas formam 2 centenas. Ok? Isso a gente vai ver melhor aqui no próximo slide. Ok? Quando a gente organiza esses números, esses algarismos, esses números, certo? Nas suas posições, a gente tem a ordem e a gente tem classe. Ordem é a posição ocupada por um algarismo em um número, ok? E classe é o agrupamento das ordens, sendo esse agrupamento feito em 3. Exemplo, nós temos o número 210, ok? No número 210, o zero está na unidade, certo? Que é o primeiro, unidade simples. O 1 vai estar na dezena simples, ok? Na dezena simples. E o 200 vai estar na centena simples, certo? Centena simples que eu falo, porque eu falo simples, porque é a classe das unidades, ok? Não é dezena de nada, nem unidade de nada, é só unidade, dezena e centena. Uso simples, o nome simples para que vocês possam entender que não fazem parte nem de milhares, nem de milhões. A gente também tem de bilhões, trilhões, etc. Mas daí a gente deixa para depois, não tem tanta importância, ok? Então, 210. Se eu tivesse o número 10.350, a gente vem de cá nessa direção, ok? No caso, para mim aqui, da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda. Olha nessa direção, ok? Mas vocês conseguem acompanhar pela seta, fico um pouco perdido por conta da imagem. Aí colocaria o 0 aqui, botar um 8 aqui. O 8 aqui, na unidade. O 5 na dezena. O 3 na centena. O 0 na unidade de milhar e o 1 na dezena de milhar. O que acontece? Esse número 210, ele tem é de terceira ordem, porque vai até a terceira ordem da centena, ok? E faz parte da classe das unidades. Classe simples, ok? A classe das unidades, certo? Já o número 10.358 é de ordem 5, ok? É de ordem 5 e está na classe dos milhares, ok? Onde eu sei que o 1 faz parte da dezena milhar, o 0 é uma unidade de milhar, o 3 é uma centena, o 5 é uma dezena e o 8 é uma unidade nesse número, ok? Então, a organização desses números se faz dessa maneira. Se eu tivesse um número maior de 7 algarismos, ok? De 7 algarismos, a gente viria até a classe dos milhões. Se eu tivesse um número de 9 algarismos, a gente pararia aqui, ó, centena de milhão. Se tivesse 7 algarismos, pararia na unidade de milhão. 8 algarismos na dezena de milhão. Então, a quantidade de algarismos vai definir a nossa ordem, ok? Se tem um algarismo, unidade, 2 algarismos, é de segunda ordem na dezena. 3 algarismos, a centena e fica na unidade simples. Da quarta ordem até a sexta ordem, no caso, a partir do número tem 4 algarismos até 6 algarismos, ele faz parte da classe dos milhares. De 7 algarismos a 9 algarismos, da classe de milhões, de 10 a 12 vai para bilhões e de 13 a 15 vai na casa de trilhões, mas aí é outro ponto. Mas só para que vocês possam entender. Então, o agrupamento é de 3 em 3 unidades. Cada classe possui 3 ordens. Ok? Vamos usar esses dois exemplos aqui que a gente tem. A gente tem o número 78.954, é um número que possui o quê? 5 algarismos, e a gente começa colocando aqui nas unidades, certo? E essa ideia de unidade, centena, dezena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhões, dezena de milhões, centena de milhões, ele é importante quando a gente for somar, subtrair, certo? Principalmente na soma e na subtração é muito importante a gente saber para a gente não confundir na hora de realizar essas operações, ok? Então a gente coloca o 4 aqui, porque ele ainda está na primeira ordem, o 5 está na segunda ordem, o 9 está na terceira ordem, ok? Saindo da classe das unidades, a gente entra na classe dos milhares. Aí nós temos o 8 na unidade de milhares e o 7 na unidade de milhares. O número é 78.954, é um número com 5 algarismos, então é de quinta ordem, certo? Então, está na classe dos milhares, faz parte da classe dos milhares, ok? A gente agora tem o número 1264. A gente também coloca o 4 aqui, coloca o 6 aqui, a gente coloca o 2 aqui, ó, completando, e um aqui. O número de quarta ordem, ok? Número de quarta ordem, que também faz parte da classe dos milhares. Se eu tivesse parado no fosse só 264, seria na classe das unidades. Se esse número fosse
4, 3, 2, tivesse mais, fosse 4.321.264. Eu teria acrescentado aqui, vou até colocar contra cor para não confundir. E se eu fosse um número maior, ele teria vindo para cá, teria vindo para a classe dos milhões, ok? Seu número de sétima ordem na classe dos milhões, ok? Mas que não é o caso. Os 432 aí eu botei na frente do número para exemplificar para vocês, caso a gente fosse para a classe dos milhões, que eu não tinha utilizado nenhum exemplo na classe dos milhões. Além disso, a gente tem mais outra parte, composição e decomposição. Esses números eles podem ser compostos e eles também podem ser decompostos, que a gente já tinha visto no primeiro slide, mas eu quero que vocês se situem melhor agora. Como assim? Eu tenho o número 7.589. Eu quero compor esse número. Então, o que acontece? Esse número 7.000, ele está o quê? O 7, que é o que possui valor, a gente viu que o zero não tem valor, ok? A gente viu aqui, ó, no primeiro slide, que o zero, o símbolo zero representa a ausência de quantidade, ok? Ausência de quantidade. Então, o 7 aqui é o que? Quarta ordem, ok? O 500 aqui, o 5, que é o que tem valor, está na terceira ordem. O 80 está aqui, está na segunda ordem. E o 9 aqui está na primeira ordem. Então, tem quem tá, não, tá certo. Então, na quarta ordem, 7. Na terceira ordem, 5. Na segunda ordem, 8. Na quarta ordem, 7. Na terceira ordem, 5. Na segunda ordem, 8. Na primeira ordem, 9. Então, o número que a gente tem aqui é 7.589. Ah, professor, eu já sei que isso é uma soma. Sim, é a ideia de soma. Mesma coisa de somar 7.589. Mas essa representação é para que vocês possam entender traz um pouco a ideia da soma, já que a gente vai estudar nas próximas aulas, ok? Então, 7.589 é a composição do número 7.589, ok? Agora, quando a gente vai ver decomposição, o que é que eu vou fazer? Esse 9 aqui está 1, 2, 3, 4, 3, 6 números, ok? Então, o 9 é o número de sexta ordem. Então, ele é o quê? Centena de milhão. O 2, quinta ordem, mais a quinta ordem, dezena de milhão. O 5 está na quarta ordem, unidade de milhão. Ou unidade de milhar, perdão, estou usando milhão não. Milhares, unidade de milhares. Unidade de milhares, 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 milhares. Precisava me confundir nas línguas, perdão. O 4 está na centena, na classe das unidades, centena. Centena simples. Opa, era um 4, botei um 5. 400. O 8 está na nossa dezena, 80. E o 6 está na nossa unidade. Então, quando a gente decompõe esse número, a gente decompõe dessa maneira aqui, ok? A gente decompõe dessa maneira, para que vocês possam entender. Então, nosso assunto dessa aula acaba aqui em decomposição e composição, onde a gente viu nosso sistema de numeração do arábico, certo? Muito por cima, certo? Não por cima que a gente não viu tudo, a gente viu tudo, ok? Mas só para que vocês possam entender que isso é apenas o começo, ainda tem mais coisa para a gente estudar, tem mais coisa para a gente ver, tá certo? Então, essa é a nossa segunda aula. Eu espero que vocês continuem assistindo as aulas, continue, pelo amor de Deus, não pule o módulo básico, não pule o módulo zero, perdão, o nosso módulo zero. Então, não pule o módulo zero, onde a gente vai ter a base, a parte básica da matemática, tá certo? A parte mais simples da matemática, para que vocês possam compreender melhor o que está vindo para vir pela frente, ok? Então, continua as próximas aulas, aperta aqui, ó, próxima aula, vai feito lá de cá, para cá. Próxima aula, vai ter algum aqui, próxima aula. Clica e a gente se encontra na próxima aula, ok? Um abraço e tchau.